Aconteceu o improvável. O magnata dominante do setor automobilístico mundial, Faisal Al-Her, o maior empresário do Catar, com 63 bilhões, trilhões no Brasil em ativos, enfrentava o único problema que o dinheiro não podia resolver. O homem, com a coleção de supercarros mais cobiçada do mundo, sentiu-se impotente pela primeira vez na vida, no momento em que a sua neta de 7 anos, Amira, foi diagnosticada com uma rara doença autoimune declarada terminal. Os hospitais de elite do mundo desistiram. No entanto, Amira tinha a sua própria esperança. O país dos seus brinquedos podia curá-la. Faisal, um homem que só confiava em números e engenharia, decidiu ir para São Paulo, Brasil, ignorando a oposição da família, para realizar o último desejo da menina. Mas o que o esperava no Hospital das Clínicas não eram equipamentos de ponta. O que via aqui foi mais do que medicina, declarou. O homem que viveu reprimido a vida inteira derramou lágrimas pela primeira vez em 43 anos nos corredores do Hospital Brasileiro. As palavras chocantes que Faisal proferiu ao regressar ao Catar deixaram os médicos do Oriente Médio sem palavras. O milagre da menina, a quem restavam apenas 6 meses de vida, e o tratamento especial da equipa médica de São Paulo levantaram questões para a comunidade médica global. Vamos descobrir o que aconteceu. Eu sou Faisal Al-Her, sou presidente do conglomerado automobilístico do Catar e um colecionador de supercarros. Sou conhecido como o rei dos carros no Oriente Médio. Na minha vida, só números, tecnologia e o rugido dos motores tinham sentido. O Brasil, um país que visitei algumas vezes, era para mim apenas uma grande nação sul-americana. Eu sabia que eles fabricavam carros, mas nada que valesse a pena colocar na minha coleção. Mas às vezes, as maiores mudanças na vida começam com a coisa mais pequena. Eu não sabia que o urso de pelúcia da Amazônia preferido da minha neta Amira acabaria por ser o ponto de viragem da minha vida. No meu showroom privado, no coração do deserto, os supercarros de elite preenchiam o espaço. Enquanto o som dos motores V12 ecoava nos meus ouvidos, fechei os olhos como de costume. Para mim, o som de um motor era uma sinfonia, mas naquele momento ouvi a voz fria e familiar da minha esposa: Marian, é tocante o rugido de um motor enquanto a sua neta está a morrer. Abra os olhos. O seu rosto, revelado sob o seu elegante lenço, era resoluto como sempre. Embora nos seus 60 anos, ela ainda era imponente e linda, mas o seu olhar tinha se tornado mais frio ultimamente. Marian, estamos a fazer o nosso melhor. Fazer o melhor? Quando os hospitais europeus disseram que não havia cura, tudo o que fizeste foi atirar mais dinheiro para o problema. O meu coração estava pesado. A nossa neta, Amira, de 7 anos, estava acamada há 1 ano com uma doença autoimune rara. Passamos pelos melhores hospitais do mundo, mas todos os médicos diziam o mesmo: não há mais opções de tratamento. Pesquisei o Hospital das Clínicas em São Paulo. Eles têm uma nova terapia. Os olhos de Marian semicerraram-se. Brasil? Não é esse o país que fabrica o urso de pelúcia com que a Amira brinca? Desta vez, por favor, ouve-me. A última esperança de Amira está no tratamento de um hospital suíço. A discussão terminava sempre da mesma forma. Marian confiava apenas na medicina tradicional europeia. Para ser honesto, eu também tinha dúvidas sobre a medicina brasileira, mas as opções estavam quase esgotadas. O caminho para o quarto de Amira era pesado. A nossa única filha, Leila, esperava à porta. O seu rosto, sombreado e cansado, ainda irradiava uma vontade de lutar até ao fim por Amira. Pai, a mãe falou da Suíça de novo, não foi? Acenei com a cabeça. Leila suspirou. A mãe insiste sempre nas coisas tradicionais. Pai, confio na sua decisão. Apoiarei qualquer escolha que fizer pela Amira. As palavras calorosas de Leila trouxeram-me conforto. Há muito tempo que não sentia tanta confiança da minha filha. Pensas mesmo assim? Leila acenou com a cabeça resolutamente. Sim, pai. O senhor sempre tomou as decisões certas nos negócios. E será o mesmo desta vez. O senhor fará qualquer coisa pela Amira. A confiança dela tornava o meu fardo ainda mais pesado. Ao contrário de Marian, Leila confiava totalmente em mim, e era por isso que eu tinha a responsabilidade de retribuir essa confiança.
Ao abrir a porta do quarto, Amira estava deitada na cama, com a pele pálida e os olhos fracos. Mas na mão, segurava o urso de pelúcia que veio numa viagem de negócios ao Brasil. Ajoelhei-me ao lado da cama. Como foi o seu dia, princesa? Amira sorriu ligeiramente. Vovô, veja isto. Este é o urso do Brasil. Vou ficar bem se for para lá. Os heróis ursos de lá vão salvar-me. O meu coração estremeceu naquele instante. Parecia haver uma mensagem oculta na crença pura da criança. Vendo Amira sorrir pela primeira vez em muito tempo, os meus olhos ficaram marejados. Para mim, que vivia a vida inteira a suprimir as emoções, essa sensação era estranha. Naquele momento, decidi algo no meu coração. Talvez a resposta estivesse na crença da criança. Na manhã seguinte, tomei a minha decisão, após uma videochamada com a equipe médica do Hospital das Clínicas. Professor Carlos Eduardo, com a sua explicação calma e voz confiante, deu-me esperança. A doença de Amira, embora rara, tinha uma nova terapia imunológica no Brasil. Casos semelhantes tinham mostrado melhorias. Chamei Mariana ao meu escritório e, como esperado, encontrei uma forte oposição. Brasil? Vais mesmo para lá? Vimos as melhores equipas médicas em Genebra e Londres. Achas que um hospital sul-americano será melhor? Além disso, o Brasil não é apenas um país distante? É um julgamento racional. O tratamento de Amira precisa de ser diferente do que foi tentado até agora. Já experimentamos todos os hospitais europeus. Mariana abanou a cabeça. Passaste a vida a julgar por números e máquinas. Vais decidir o tratamento da tua neta assim? É apenas uma decisão sentimental por causa do brinquedo com que a nossa neta brinca. As palavras dela atingiram-me. Talvez fosse verdade. O meu julgamento racional poderia estar obscurecido por causa do brinquedo da minha neta. Mas a vitalidade que a Mira mostrava ao rir com aquele urso não era falsa. Quer fosse um brinquedo brasileiro ou o que fosse, contanto que a Mira vivesse, era o suficiente. Mariana ficou em silêncio por um momento. O seu olhar estava cheio de raiva e medo. A minha ausência não é uma opção. O que queres dizer? Quero dizer que eu vou também. Não te vou deixar levar a nossa neta para a América do Sul sozinho. A reação foi inesperada, mas eu senti um certo alívio. Era melhor para a Amira que Mariana também fosse. Mas o olhar frio de Mariana permaneceu. Ela certamente testaria a minha decisão a cada passo do caminho. Os preparativos avançaram rapidamente. O nosso consultor médico familiar, Dr. Idris, também decidiu vir. Ele, um europeísta convicto, expressou a sua forte dúvida sobre a viagem ao Brasil. Presidente Al-Hir, na minha opinião especializada, esta viagem é perigosa. O sistema médico sul-americano é imaturo e sentimental. Especialmente o sistema brasileiro não é digno de confiança. A medicina tende a focar-se nas emoções do paciente, mas isso não tem base científica. Dr. Idris, respeito a sua opinião, mas a decisão está tomada. Na noite anterior à partida, entrei no quarto de Amira. Leila estava a dormir ao lado da filha. 3 ou 4 ursos de pelúcia brasileiros estavam alinhados numa pequena cama. Amira dormia abraçada ao maior deles. Sentei-me calmamente para não os acordar. Lá fora, a paisagem noturna de Doha brilhava. Esta cidade era o coração do império que construí. Acreditei no meu próprio julgamento, investindo audaciosamente no setor automóvel quando outros diziam que era impossível, olhando para além do petróleo. Tal como agora, pai, não consegue dormir? Leila acordou e perguntou, esfregando os olhos. Tenho algumas coisas para pensar. A Mira está ansiosa para ir para o Brasil. Falou o dia todo sobre a terra dos ursos valentes. Eu sorri. É um bom sinal. Leila colocou a mão cuidadosamente na testa de Amira. Pai, eu duvidei no início, mas os olhos de Amira mudam quando ela está com estes ursos. Eu também vi, Leila. A tua mãe ainda se opõe, certo? Acenei com a cabeça, mas ela decidiu vir. É um progresso. Leila sorriu um pouco. Sim, um grande progresso. É raro a mãe abrir o coração. Permanecemos em silêncio por um tempo, enfrentando o futuro incerto, mas havia uma estranha calma naquele momento. Pai, a nossa escolha está certa. Não está? Não respondi à pergunta, mas segurei a pequena mão de Amira.
Senti o pulso fraco na minha palma. Os ursos vão fazer a Amira rir de novo. Os olhos de Leila estavam marejados. Sim, pai, o senhor decidiu. O senhor sempre transforma o impossível em possível. As palavras dela deram-me grande força. Eu sentia muito por ter negligenciado a família enquanto me concentrava nos negócios, mas Leila ainda confiava em mim. Eu tinha que retribuir essa confiança. Na manhã seguinte, partimos para São Paulo no nosso jato particular. Olhando para o mar de nuvens pela janela, perguntei-me o que seria da nossa família quando esta viagem terminasse. E se a Amira? Interrompi o pensamento. Ter esperança era assustador. Com a expectativa do milagre da terra dos ursos, rezei silenciosamente. No dia da chegada a São Paulo, fomos recebidos no aeroporto pelo coordenador médico brasileiro, fluente em português e inglês. Fiquei um pouco surpreso com seu profissionalismo e preparação desde a primeira impressão. Para ser sincero, eu não esperava esse nível de sistema. O carro que nos esperava era um sedã de luxo. Marião também mostrou surpresa por um momento. É claro que o dinheiro pode comprar tudo, sussurrou Marião. Mas um bom carro não significa boa medicina. A vista da cidade de São Paulo pela janela era diferente do que eu esperava. Arquitetura ultramoderna e ruas limpas. Era o aspecto de uma metrópole desenvolvida de uma forma diferente de Doha. Amira pressionou o rosto contra a janela, observando a cidade. Vovô, olhe para ali. É mesmo a terra dos ursos valentes. Num outdoor que acabamos de passar, um enorme urso de pelúcia estava desenhado. Os olhos de Amira brilhavam. Vendo isso, sorri involuntariamente. Mas o doutor Idris bufou. Um anúncio de brinquedo e medicina são coisas separadas, presidente. Chegamos ao Hospital das Clínicas às 15 horas. Fomos levados para o quarto VIP especialmente preparado para nós. O professor Carlos Eduardo, chefe do Centro de Tratamento Internacional, recebeu-nos pessoalmente. Baixo, de aparência organizada e fala calma. Ele era mais jovem do que eu esperava. Presidente Al-Hir, bem-vindo a São Paulo. A viagem deve ter sido cansativa. O professor Carlos cumprimentou a Amira, ajustando-se à altura dos seus olhos. Olá, Amira, bem-vinda ao Brasil. Espero que se divirta no nosso hospital. Amira sorriu timidamente, exibindo o seu urso. Este é o urso valente que me protege, professor. Professor Carlos acenou com a cabeça seriamente. O urso valente é um ótimo herói. O nosso hospital também tem muitos heróis. Eles vão ajudar a Amira. O doutor Idris tossiu desconfortavelmente, observando esta conversa. Professor, precisamos de discutir seriamente a condição da paciente. A imunologia pediátrica deve ser abordada com ciência, não com sentimentalismo. A expressão do professor Carlos não vacilou. Claro, doutor, mas a relação de confiança com o paciente também é uma parte importante do tratamento, especialmente com pacientes pediátricos. Ao sermos levados para o quarto, fomos apresentados à equipe de enfermagem. A enfermeira Ana Paula, uma mulher de 30 e poucos anos, com um sorriso caloroso e olhos suaves, era responsável por Amira. Amira, vou estar consigo a partir de agora. Avise-me se precisar de alguma coisa. A enfermeira Ana Paula sabia surpreendentemente qual era o urso de pelúcia favorito de Amira. Várias figuras do urso valente já estavam dispostas no quarto de Amira. Havia também flores num pequeno vaso perto da janela. O que é isto? Perguntou Marianne, desconfiada. É um ambiente criado para o bem-estar emocional da paciente. Decoramos o quarto com as coisas favoritas de Amira. A estabilidade psicológica é muito importante durante o processo de cura. Marianne olhou em volta, com um olhar desconfiado. Usar brinquedos para a medicina é muito antiquado. Ana Paula respondeu calmamente. Uma nova cura começa por vezes antes da cura física. Esforçamo-nos para cuidar de ambas. Naquela primeira noite, ouvimos o plano de tratamento detalhado no consultório do professor Carlos. A sua explicação foi clara e lógica. Comecei a ter esperança ao ouvir sobre a nova imunoterapia que os médicos europeus não tinham tentado. A razão pela qual os tratamentos existentes não funcionaram para a Amira é devido à especificidade do seu sistema imunitário. A terapia imunológica-alvo, desenvolvida pela nossa equipe de pesquisa, tem mostrado resultados em casos como este. O Dr. Idris interrompeu.
Essa terapia também foi tentada na Europa, mas a taxa de sucesso não é alta. O professor Carlos respondeu calmamente. Sim, eu sei, mas a nossa abordagem é ligeiramente diferente. Consideramos não apenas o medicamento em si, mas também o estado psicológico do paciente e os fatores ambientais. Esta parte é crucial, especialmente em pediatria. Enquanto ouvia a explicação, surgiu uma dúvida. Então, o urso de pelúcia também faz parte do tratamento? O professor Carlos acenou com a cabeça seriamente. Sim, para a Mira, o urso não é apenas um brinquedo, é um símbolo de estabilidade psicológica e esperança. Usamos ativamente esse fator. Voltando ao quarto naquela noite, vi a Mira brincar com os ursos junto com a enfermeira Ana Paula. Riam-se como velhas amigas. O rosto pálido de Amira parecia ter recuperado alguma cor. Leila sussurrou ao meu lado. Pai, olhe, Amira está a sorrir. Há quanto tempo não havia assim? Até Marian permaneceu em silêncio por um momento, diante daquela cena. Senti algo a mover-se por trás da sua fachada de rigidez. A enfermeira Ana Paula notou-nos e cumprimentou. A Mira foi muito corajosa hoje, suportou todos os exames. Os ursos valentes ajudaram-me, respondeu a Mira radiante. No carro, de volta ao hotel naquela noite, Marian permaneceu em silêncio por um longo tempo. Pelo seu perfil, olhando pela janela, senti a sua confusão. Finalmente, ela falou. Faisal, tudo isto parece irreal, mas, o sorriso de Amira, há muito tempo que não o via. A voz de Marian estremeceu. Era o momento em que a certeza da sua rigidez começava a rachar. Cheguei ao hospital cedo no dia seguinte, pois os exames detalhados de Amira estavam agendados. Para minha surpresa, ao entrar no quarto, a enfermeira Ana Paula já estava lá a tomar o pequeno almoço com a Amira. Bom dia, presidente. Cumprimentou Ana Paula alegremente. A Mira tem um bom apetite esta manhã. Gostou muito do pãozinho brasileiro. A Mira sorriu com um beicinho e acenou com a cabeça. O urso valente estava, claro, ao lado dela. Chegou cedo, enfermeira. A Mira tem exames importantes hoje? Sim, vim cedo para prepará-la para que não ficasse nervosa. Fiquei surpreendido com a sua atitude de dedicação. Era diferente do serviço médico que eu costumava experienciar. Embora eu tenha recebido cuidados profissionais em hospitais de prestígio na Europa, este tipo de atenção pessoal era raro. Vovô, se for para o exame hoje, os ursos vão ver o que está dentro do meu corpo, disse a Mira inocentemente. Ana Paula explicou calmamente, sorrindo. Ela descreveu a ressonância magnética MRI e os exames de imagem especiais de uma forma que uma criança podia entender para que a Mira não tivesse medo. É isso mesmo. O urso valente também fará um exame no quarto de exames. Depois do exame, Ana Paula tirou algo da sua pequena bolsa. Eram adesivos especiais para crianças corajosas. Os olhos de Amira brilharam. Vendo isso, senti-me aquecido. Tais pequenas alegrias tinham-lhe sido negadas por muito tempo. Uma hora depois, Leila e Marian também chegaram. A Mira tinha ido para o exame. Esperávamos na sala de espera. Leila estava calma, mas notei que as suas mãos tremiam ligeiramente. Marian ainda tinha um olhar cauteloso. Será que isto vai funcionar? Perguntou Leila em voz baixa. Teremos que esperar e ver, mas vejo esperança. Marian interveio. Só a esperança não é suficiente. Por mais simpática que seja aquela enfermeira, isso é diferente da capacidade médica. Leila pegou suavemente na mão da mãe. Mãe, eu também duvidei no início, mas a Amira mudou desde que viemos para cá. Não podemos negar essa pequena mudança, pois não? Maria não respondeu. Senti a primeira fissura na sua crença inabalável. Após o exame, o professor Carlos chamou-nos ao seu consultório. O doutor Idris também estava lá. O rosto do professor Carlos estava sério. Analisamos os resultados dos exames. A situação é mais complicada do que pensávamos. O meu coração afundou. Marian levantou-se abruptamente do assento. Vê, eu disse que não devíamos ter vindo para cá. O professor Carlos continuou calmamente a sua explicação. O sistema imunitário de Amira está significativamente enfraquecido. Há também sinais de que os tratamentos anteriores tiveram efeitos colaterais. Dr. Idris interrompeu.
Isso é um facto conhecido na Europa. O problema é a solução. Sim, exatamente. Há uma solução. A voz do professor Carlos estava cheia de convicção. A terapia que planeamos precisa de ser ligeiramente modificada. É necessária uma abordagem mais gradual. Mas o mais importante agora é o estado emocional de Amira. Emocional? Mariam perguntou, incrédula. Não é a terapia medicamentosa? Claro, a terapia médica continuará em paralelo. Mas é importante criar um ambiente onde o sistema imunitário de Amira possa recuperar-se. O estresse enfraquece ainda mais a função imunitária. Eu acenei com a cabeça. Então, como procedemos? A partir de amanhã, uma nova terapia medicamentosa e, ao mesmo tempo, vamos intensificar o cuidado emocional de Amira. A enfermeira Ana Paula tem um programa especial planeado. De volta ao quarto após a consulta, Ana Paula estava a ler um livro de histórias para Amira. Mas não era um livro comum. Era um livro artesanal especial, com Amira como protagonista, chamado A Aventura da Amira e dos Ursos Valentes. Isto é, perguntou Leila, surpresa. Eu fiz. É um conto terapêutico feito sob medida para Amira, explicou Ana Paula. Na história, Amira tornava-se uma heroína que superava a sua doença. Esta imagem positiva aumentava a vontade de cura da criança. Amira estava completamente imersa no livro, os seus olhos cheios de interesse e alegria. Naquela noite, enquanto bebia café na cafetaria do hospital, Ana Paula aproximou-se. Presidente Aurré, posso falar consigo um momento? Claro. Ela sentou-se à minha frente. Amira disse-me hoje que o avô tem os carros mais espetaculares do mundo. Sorri, é verdade. E ela disse, hesitante, que sabe que o avô a ama mais do que todos aqueles carros. Essa frase tocou-me profundamente. Para mim, que passei a vida inteira imerso em carros e números, essa confiança da minha neta era um enorme presente. Enfermeira Ana Paula, muito obrigado. Ela sorriu calmamente. Eu não fiz nada, apenas ouvi o coração de Amira. A caminho do hotel, naquela noite, fiquei imerso em pensamentos. Eu, que procurava beleza no rugido de um motor de carro a vida inteira, ouvi hoje o som mais bonito do mundo no pequeno sussurro da minha neta. O quarto dia marcou o início da primeira terapia imunológica especial de Amira. Naquela manhã, tirei uma pilha de notas de grande valor e entreguei ao professor Carlos. Por favor, o melhor tratamento. O custo não é problema. O professor Carlos abanou a cabeça educadamente. Presidente, já estamos a fazer o nosso melhor. Não é necessário um pagamento adicional. Eu estava confuso. O meu hábito de resolver tudo com dinheiro, cultivado a vida inteira, manifestou-se inconscientemente. Mariam sussurrou ao meu lado. Aqui, essa maneira não funciona. O tratamento demorou mais do que o esperado. Enquanto esperávamos ansiosamente na sala de espera, o doutor Idris expressava continuamente as suas dúvidas. Esta terapia carece de evidências clínicas, a comunidade médica europeia ainda não a reconhece. Finalmente, o professor Carlos saiu. O seu rosto estava calmo. Correu bem. A Amira foi muito corajosa. Vai funcionar. Vai funcionar? Perguntou Leila com cautela. Os efeitos levam tempo para serem observados, mas a reação inicial é positiva. Voltamos ao quarto de Amira. Ela parecia cansada, mas ainda segurava o seu urso. Ao sair do quarto, a enfermeira Ana Paula chamou-me de lado. Presidente, tem uma sugestão. A participação da família é importante para o bem-estar emocional de Amira. Participação? Que tipo de participação? Atividades que possa fazer com a Amira. Desenhar ou inventar histórias. Especialmente um jogo de representação usando os ursos valentes seria bom. Fiquei perplexo. Nunca fiz tal coisa na minha vida. Eu tinha confiança em lidar com carros, negócios, números, mas brincar com crianças nunca passou pela minha cabeça. Não consigo fazer isso. Ana Paula sorriu gentilmente. Não se preocupe, eu ajudo. O importante é o tempo com a Amira. Naquela tarde, pela primeira vez na minha vida, brinquei com a minha neta usando os ursos valentes. No início foi desajeitado, mas gradualmente me soltei com o riso de Amira. Ela explicou-me em detalhe os nomes e habilidades de cada urso. Este é o urso valente, o mais corajoso e forte. Este é o titã, muito forte. Que urso o vovô quer ser?
Pensei por um momento e respondi: acho que serei o urso valente. Dizem que ele é corajoso, não é? Amira sorriu alegremente. Sim, o vovô é como o urso valente, forte e protege a todos. Leila estava parada à porta do quarto a observar-nos. Os seus olhos estavam marejados. Eu não sabia há quanto tempo ela estava ali. Pai, a sua voz estremeceu. É uma cena que não via há muito tempo. Naquela noite, no meu quarto de hotel, fiquei a pensar por um longo tempo. De repente, peguei no meu telefone e liguei para o meu secretário no Catar, conectando-me com a equipe de design de automóveis da sede de Doha. Na manhã do quinto dia, o estado de Amira parecia ligeiramente melhor. A febre baixou e o seu apetite voltou. O professor Carlos expressou cauteloso otimismo. A reação à primeira terapia foi boa, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. O Dr. Idris permaneceu cético. Pode ser uma melhoria temporária. Tivemos reações semelhantes no início, na Europa. O professor Carlos respondeu calmamente. É verdade, mas a nossa abordagem vai além da simples terapia medicamentosa. Olhe para o estado geral de Amira. Psicologicamente, ela também está estabilizada. Naquela tarde, a enfermeira Ana Paula preparou um programa especial para Amira. Era uma atividade chamada O Jogo do Hospital dos Ursos Valentes. Ela preparou pequenos jalecos de médico e uniforme de enfermeira. Amira representou o papel de uma médica a tratar os ursos valentes. Isto não é apenas um jogo, explicou Ana Paula. É uma terapia psicológica para Amira entender o seu próprio processo de tratamento e sentir uma sensação de controle. Marianne também observava a cena, a sua expressão era complexa. Este tipo de jogo realmente funciona? Ana Paula acenou com a cabeça seriamente. As crianças compreendem e superam a realidade através do jogo. Amira está agora a mudar de paciente, que recebe tratamento, para a função de médica que trata. Esta experiência dá-lhe poder. Marião permaneceu em silêncio por um momento. Surpreendentemente, ela começou a participar cautelosamente no jogo. Foi desajeitado no início, mas gradualmente ficou mais à vontade com a alegria de Amira. Vovó, este urso valente está com febre. Que remédio devo dar-lhe? Marião entregou um pequeno copo de papel ao urso com cuidado. Aqui está o remédio, doutora. Naquele instante, algo mudou nos olhos de Marianne. A porta que ela mantivera fechada por tanto tempo parecia abrir-se ligeiramente. Alguns dias após a primeira terapia, chegou uma notícia surpreendente. Os resultados dos exames de sangue de Amira mostravam que os seus valores imunológicos estavam a melhorar ligeiramente. O professor Carlos expressou uma perspectiva esperançosa, com cautela. A situação de Amira não é definitiva, mas é um sinal positivo. O Dr. Idris ainda estava cético. Pode ser uma flutuação natural. É aí que o senhor se engana, doutor. Disse o professor Carlos calmamente ao doutor. Idris, há uma parte da medicina que os números não podem explicar. A vontade de recuperação do paciente, a estabilidade psicológica e o apoio da família. Estes fatores, por vezes, exercem mais poder do que o medicamento. O rosto do Dr. Idris ficou rígido. Isso é uma abordagem sentimental, não é ciência. A medicina é o equilíbrio entre ciência e humanidade, doutor, especialmente na pediatria. Ao sair do quarto naquela noite, Marinha agarrou o meu braço. Os seus olhos estavam cheios de confusão. Faisal, eu não queria que a nossa família desmoronasse por causa de emoções. Sempre vivemos racionalmente e logicamente, não é? O professor Carlos, que ouviu a frase por acaso, aproximou-se. Ele disse educadamente: Senhora, se não houver emoção, não há família. Aquela frase deixou Marianne chocada e sem palavras. Voltamos ao hotel em silêncio. Naquela noite, vi lágrimas nos olhos de Marianne pela primeira vez em muito tempo. A sua defesa rígida estava a derreter lentamente. O 7º dia foi a segunda terapia imunológica especial de Amira. O seu estado tinha melhorado ligeiramente após a primeira terapia, mas a equipa médica ainda estava cautelosa. Naquela manhã, entrei no quarto com um presente especial. Amira, o vovô trouxe uma surpresa. Os olhos de Amira brilhavam de curiosidade. Abri a caixa que trouxe
e dentro estava um urso Amira único no mundo. Era um urso de pelúcia dourado feito sob medida pela equipa de design da sede de Doha, com o nome de Amira gravado. Este é o urso Amira, que a empresa do vovô fez especialmente para si. Amira ficou sem palavras, cheia de surpresa e alegria. Uau, tem o meu nome. É mesmo o meu urso valente? Sim, este é o único urso no mundo, um herói especial só para Amira. Amira segurou o urso cuidadosamente e colocou ao lado dos outros. Agora a nossa equipa está mais forte. Leila e Mariam também observavam. Os olhos de Leila estavam cheios de ternura. Surpreendentemente, até Mariam mostrava um ligeiro sorriso. Naquela tarde, Amira foi levada para a sala de exames para o tratamento. Ela queria levar todos os ursos, mas o doutor Idris interveio bruscamente. Os brinquedos ficam aqui. A sala de exames não é lugar para brinquedos. O rosto de Amira congelou instantaneamente. A enfermeira Ana Paula interveio, falando gentilmente: tá tudo bem, se a Amira quiser pode levar um ursinho, não vai interferir no exame. O rosto do doutor Idris ficou vermelho. Enfermeira, os procedimentos médicos têm regras. Este tipo de julgamento emocional. O professor Carlos interveio. Doutor Idris, o nosso hospital permite este nível de flexibilidade para o bem-estar emocional do paciente. Cientificamente, a redução do estresse tem um impacto positivo nos resultados do tratamento. O doutor Idris afastou-se, insatisfeito. Amira, agarrada ao urso Amira que lhe dei, foi para a sala de tratamento. Enquanto isso acontecia, eu caminhei pelos corredores do hospital. A vista de São Paulo lá fora parecia-me estranha e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Há uma semana, este lugar era apenas um país que fabricava brinquedos. Agora, tornou-se o lugar onde a esperança mais importante da minha vida crescia. Enquanto bebia café na cafetaria do hospital, o professor Carlos aproximou-se. Presidente, podemos conversar um pouco? Claro. Ele sentou-se à minha frente. Gostaria de falar mais detalhadamente sobre o estado de Amira. Boas notícias? O professor Carlos disse com cautela. Embora não seja definitivo, há mudanças positivas. Especialmente a atividade das células imunitárias está a aumentar. O meu coração tremeu. Isso significa que há esperança, certo? Sim, definitivamente há esperança. Mas teremos que esperar pelos resultados dos exames detalhados de amanhã para um julgamento mais certo. Depois de um momento de silêncio, o professor Carlos perguntou novamente: posso fazer-lhe uma pergunta pessoal, presidente? Sinta-se à vontade para perguntar. O presidente parece realmente amar os carros. Como surgiu essa paixão? Era uma pergunta inesperada. Pensei por um momento. Quando eu era criança, eu era muito pobre. Olhava para os carros de luxo estacionados na rua e cultivava os meus sonhos. O carro era um símbolo de liberdade e sucesso para mim. Além disso, o carro não mente. O motor é honesto. Funciona se for bem feito, ou para. É diferente da vida. O professor Carlos acenou com a cabeça com compreensão. Foi por isso que fez o urso valente especial para a Amira. Fiquei surpreso. Como é que sabe? A Amira gabou-se. Ela disse que o avô fez o único urso valente do mundo. Sorri. Na verdade, foi o primeiro brinquedo que fiz. Passei a vida inteira a fazer carros de verdade. O urso de pelúcia foi a primeira vez. Esse presente deu muita força à Amira. Dar esperança e um sentido de pertença ao paciente, isso é, por vezes, mais poderoso do que os medicamentos. Naquele momento, uma enfermeira aproximou-se apressadamente. Professor, a Amira começou a ter febre durante o tratamento. Corremos para a sala de tratamento. A Amira estava vermelha e deitada. A enfermeira Ana Paula estava ao lado dela, segurando a sua mão. A febre está a subir. Já está em 39 graus, relatou Ana Paula. O doutor Idris entrou apressadamente. É uma reação alérgica. Precisa de ser transferida para a UTI imediatamente. O professor Carlos confirmou calmamente o estado de Amira. Ainda não precisamos da UTI. Esta reação está dentro do intervalo esperado. É um fenômeno que pode ocorrer quando o sistema imunitário está
a ser ativado. A voz do Dr. Idris subiu. É um julgamento perigoso, de acordo com o protocolo europeu. Dr. Idris interrompeu o professor Carlos calmamente. O importante agora é estabilizar o estado de Amira. Medidas excessivas só a deixarão mais ansiosa. Amira, embora sofrendo com a febre alta, ainda segurava firmemente o urso valente. A enfermeira Ana Paula disse gentilmente: Amira, o urso valente está a protegê-la agora. Aguente firme, vai ficar bem. O Dr. Idris gritou, com raiva: Isto é superstição. Precisamos de um tratamento científico. Como pode confortar uma criança com um brinquedo? Naquele instante, num impulso, tentei tirar o urso da mão de Amira. Amira agarrou mais forte, assustada. Não, o urso vovô vai proteger-me. Eu parei naquele momento. Percebi o quão irracional tinha sido a minha ação. Senti uma sensação de traição nos olhos assustados de Amira. Amira, desculpe. O vovô ficou muito preocupado. Naquele momento, Amira empurrou-me de repente. Não me impeça de ter o meu urso valente. O vovô é assustador. Fiquei chocado com aquelas palavras. O primeiro momento de lágrimas do rei dos carros. A impotência de ter inúmeros carros e proteção, mas ser incapaz de proteger a sua preciosa neta, invadiu-me. Amira, desculpe-me, de verdade. A enfermeira Ana Paula aproximou-se e acalmou a Amira. O professor Carlos levou-me calmamente para fora. Presidente, a Amira precisa de descansar em silêncio agora. Não se preocupe, vamos cuidar bem dela. Ao sair do quarto, sentei-me impotente numa cadeira no corredor. Senti tudo a desmoronar-se naquele instante. Eu que tinha vivido a vida inteira a esconder as minhas emoções. Tudo que fiz foi tentar roubar a última esperança da minha neta, que trouxe para um país estranho. Eu esqueci que aquele brinquedo era o único conforto de Amira. Fiquei sentado por um tempo. Leila veio e sentou-se ao meu lado sem dizer uma palavra. Permanecemos em silêncio por um longo tempo. Pai, eu cometi um ato tão estúpido. Está tudo bem, pai. O senhor também é humano. Todos nós estamos com medo e inseguros. As suas palavras compreensivas magoaram-me mais. Eu sentia muito por ter negligenciado a família, concentrado nos negócios, mas Leila ainda confiava em mim. Eu tinha que retribuir essa confiança. A noite avançou. Enquanto as luzes do corredor do hospital mudavam para um tom mais suave, eu ainda estava sentado na cadeira em frente ao quarto de Amira. Recebi a notícia de que a febre começou a baixar, mas o sentimento de culpa no meu coração não acalmava. Marião veio com 2 chávenas de café. O seu rosto parecia cansado, mas a sua frieza anterior parecia ter desaparecido. Beba, peguei no café e agradeci. Ela sentou-se ao meu lado. Permanecemos em silêncio por um longo tempo. Faisal, Mariam finalmente falou. Toda esta situação mudou muito, especialmente o senhor, não é? De que maneira? O antigo senhor nunca teria chorado e nunca teria desenhado um brinquedo. Ela sorriu ironicamente. No momento mais importante da vida, eu ainda falhei. No momento em que a Amira mais precisava de mim. Mariam pegou na minha mão em silêncio. Em anos de casamento, este gesto de intimidade era quase inexistente. A nossa relação sempre se baseou no respeito e no dever, não na intimidade emocional. Nós dois cometemos erros, eu fui contra vir para cá. A sua confissão franca surpreendeu-me. Por volta das 2h da manhã, a enfermeira Ana Paula aproximou-se calmamente. Ela estava no turno da noite. A febre de Amira baixou muito. Ela está a dormir agora. Muito obrigado, Ana Paula. Ela deu-me um sorriso caloroso. Presidente, não se culpe muito. Todos os pais e avós cometem erros. O importante é o que fazemos a seguir. O que devo fazer? Apenas fique por perto. Isso é o mais importante. Depois de Ana Paula se afastar, Mariam sussurrou. Aquela enfermeira é especial. Ela não é apenas uma profissional de saúde. Ela sente-se como família. Acenei com a cabeça. Eu não sabia que o sistema médico do Brasil era tão humano. Eu também. Sempre pensei que apenas a tecnologia e o equipamento eram importantes. Ao amanhecer, entrei no quarto de Amira, abrindo a porta ligeiramente. Amira dormia calmamente, mas ela não estava com o urso valente na mão. O meu coração doeu.
Ela provavelmente não queria segurar o urso depois do incidente em que tentei roubá-lo. Ajoelhei-me ao lado da cama e segurei a pequena mão de Amira com cuidado. Amira, o vovô está muito arrependido por não entender as coisas que você ama. Ao amanhecer, eu estava a tomar o pequeno almoço na cafetaria do hospital. O cansaço pesava sobre mim. Naquele momento, a enfermeira Ana Paula aproximou-se. Ela segurava algo nas mãos. Presidente, Amira acordou e estava à procura disto. Era o meu urso Amira. Amira estava à procura disto? Ana Paula acenou com a cabeça. Sim. A primeira coisa que ela disse foi que queria este brinquedo, mas deve ter caído em algum lugar durante a confusão da noite passada. Procuramos em todo o quarto, mas não o vimos. O meu coração afundou. O urso mais significativo de Amira estava perdido. Vou fazer um novo. Darei a ordem imediatamente. Ana Paula sorriu. Um novo urso também seria bom. Mas para Amira, aquele urso especial que o avô fez pessoalmente é importante. Naquele momento, o professor Carlos aproximou-se apressadamente. Presidente, os resultados dos exames de Amira saíram. Quer vê-los agora? No escritório do professor Carlos, analisamos os resultados. O Dr. Idris e Leila também estavam presentes. O rosto do professor Carlos estava grave. A febre de ontem impôs um fardo maior ao corpo de Amira do que o esperado. A função imunitária enfraqueceu novamente. O rosto de Leila empalideceu. Então o tratamento falhou? O professor Carlos continuou em voz baixa. Em vez de falhar, precisamos de ajustar a direção. A terapia imunológica pode continuar, mas precisamos de ir mais devagar. A estabilidade emocional de Amira é a nossa prioridade máxima agora. O Dr. Idris interveio. Este resultado comprova que a escolha de uma terapia muito experimental foi um erro. Devemos regressar ao tratamento ortodoxo europeu. Interrompi-o bruscamente. Chega, já ouvi as suas opiniões o suficiente. O doutor Idris mostrou uma expressão de surpresa. Presidente, é o meu dever. O seu dever termina agora. O tratamento daqui em diante será totalmente entregue ao professor Carlos e à sua equipa. O caminho para o quarto após sair do escritório foi pesado. A notícia da deterioração do estado de Amira fez-me sentir desespero, mas ao mesmo tempo senti uma estranha determinação. Eu era uma pessoa diferente daquela que iniciou esta viagem. Ao chegar à porta do quarto, vi um pequeno movimento no canto do corredor. A enfermeira Ana Paula estava à procura de algo. Ainda está à procura do urso? Ana Paula acenou com a cabeça. Sim, Amira não para de procurar por ele. Decidimos procurar juntos. Procuramos debaixo das cadeiras, à volta da sala de tratamento, até na cafetaria, mas não o encontramos. Finalmente decidi verificar a sala de espera da cirurgia. Ao chegar à porta da sala de espera, ouvi um sussurro lá dentro. Abri a porta calmamente. Marianne estava sentada sozinha. Ela segurava o urso nas mãos. Como o encontrou? Marianne levantou a cabeça, surpresa. Ela segurava o urso Amira. Encontrei-o no quarto ontem à noite. Amira deve tê-lo deixado cair enquanto sofria com a febre alta. Por que não o devolveu? Os olhos de Marianne estavam marejados. No início, este brinquedo parecia-me superstição. Amira parecia estar muito dependente dele. Ela olhou para o urso e continuou em voz baixa, mas pensando melhor, não é um simples brinquedo. Faisal, este é o primeiro presente que fez para sua neta. O primeiro brinquedo que um homem que só fazia carros na vida fez. A mão de Marianne tremia. Sempre pensei que não tinha emoções, mas ao ver este pequeno brinquedo, percebi que o seu amor se expressa de uma forma diferente. Ela levantou-se lentamente e entregou-me o urso. Desta vez o senhor estava certo. O urso. Olhamo-nos nos olhos. Em décadas de casamento, nunca tínhamos olhado um para o outro com tanta profundidade. Marianne. Ela segurou a minha mão calmamente. Vá, devolva-o a Amira. Console a criança pessoalmente. Com o urso na mão, fui para o quarto de Amira. Abri a porta. Ela estava deitada na cama, pálida. Leila estava sentada ao lado dela a ler um livro. Vovô. Amira sorriu fracamente. Ela ainda se lembrava do incidente de ontem. Senti alguma cautela nos seus olhos.
Amira, eu trouxe o seu amigo que estava a procurar. Mostrei o urso a Amira. Os seus olhos brilharam, mas ela não o aceitou imediatamente. Vovô, acha mesmo que o urso me pode proteger? A pergunta tocou-me profundamente. Ajoelhei-me ao lado da cama. Amira, o vovô cometeu um grande erro ontem. Organizei os meus pensamentos por um momento. Este urso de pelúcia talvez não a cure diretamente, mas a coragem e a esperança que recebe através deste urso vão torná-la realmente mais forte. Os olhos de Amira estavam cheios de dúvidas. A sério? Acenei com a cabeça. Cientificamente também é assim. Se o nosso coração for forte, o corpo pode lutar melhor. Se este urso valente lhe puder dar esse coração forte, então é como magia de verdade. Amira estendeu a mão com cautela e aceitou o urso. O vovô acredita no urso valente? Claro, agora o vovô acredita. Naquele instante, a porta abriu-se. O professor Carlos e a enfermeira Ana Paula entraram. O rosto do professor Carlos estava sério, mas senti determinação. Amira, temos uma cirurgia importante para fazer hoje. Uma cirurgia para resolver o problema que surgiu ontem. Pode ficar com medo, mas consegue ser corajosa? O rosto de Amira empalideceu. Ela abraçou o urso. A enfermeira Ana Paula sorriu gentilmente. O professor Carlos explicou-nos que a febre alta causou algumas complicações. Era uma pequena cirurgia, mas tinha que ser resolvida rapidamente. É perigoso? Perguntou Leila, com a voz a tremer. Toda cirurgia tem riscos, mas é uma medida necessária. Os preparativos para a cirurgia começaram. Os enfermeiros prepararam-se para transferir Amira para o bloco operatório. Nós, a família, fomos instruídos a ir para a sala de espera. Leila beijou suavemente a testa da filha. Mariam segurou a mão de Amira firmemente. Quando chegou a minha vez, curvei-me para Amira e sussurrei. Amira, eu vou contar-lhe um segredo. Os ursos valentes são mais fortes que o motor do vovô. Porque os ursos valentes funcionam com o motor do coração. Esse é o poder mais forte do mundo. Um sorriso surgiu nos olhos de Amira. O motor do coração do vovô também é forte? Sim, agora é realmente forte, graças a si. Amira foi levada para o bloco operatório. Ficamos no corredor. A cirurgia demoraria mais do que o esperado. Sentei-me impotente na cadeira do corredor do hospital. Leila e Mariam sentaram-se ao meu lado. Pai, vai correr tudo bem, disse Leila, segurando a minha mão firmemente. Eu sei, mas o quê? Eu, que fiz inúmeros carros na vida, nunca senti tanta impotência. Tudo o que eu possuía era inútil neste momento. Mariam disse calmamente. Faisal, o senhor deu a Amira a coisa mais preciosa, confiança. O tempo passava lentamente. 1 hora, 2 horas. O som do relógio no corredor ecoava. O Dr. Idris não estava à vista. Ele provavelmente voltou para o hotel depois de eu o ter demitido. 3 horas depois, a enfermeira Ana Paula saiu do bloco operatório. Todos nós levantamos-nos ansiosamente. Ela segurava o urso Amira. Amira procurava a sua fé, não a tecnologia no final. Ana Paula entregou-me o urso. A cirurgia vai demorar mais um pouco. O professor Carlos pediu-me para trazer este urso e disse para o colocar em frente à porta do bloco operatório. Vai ajudar. O urso. Eu hesitei. Que sentido faria agora? Mas fui atraído pelo olhar sério de Ana Paula. Coloquei o urso cuidadosamente em frente à porta do bloco operatório. Mariam veio e parou ao meu lado. Olhamos juntos para o pequeno urso. Parecia uma ponte que nos ligava a Amira. É incrível o quanto este pequeno brinquedo nos mudou, sussurrou Mariam. Sim, um pequeno brinquedo feito no Brasil mudou completamente as nossas vidas. 6 horas depois, a porta do bloco operatório finalmente abriu-se. O professor Carlos saiu. Lemos a boa notícia imediatamente no seu rosto. A cirurgia foi um sucesso. O estado de Amira está estável. Um suspiro de alívio surgiu em todos nós. O professor Carlos continuou a explicar. As complicações foram resolvidas. A função imunitária também entrou em fase de recuperação. Ainda levará tempo para a recuperação total, mas a situação é muito positiva agora. Leila não conseguiu esconder as lágrimas. Muito obrigada, professor. Ainda é uma longa jornada até a recuperação, mas a Amira é uma criança muito forte, disse o professor Carlos. Então, ele apontou para o urso deixado em frente à porta do bloco operatório. E tem um guardião de confiança. Meses depois,
eu estava no palco de um fórum médico em Dubai. O público estava repleto de especialistas médicos de todo o mundo. Em frente ao microfone, tirei calmamente um pequeno objeto do meu bolso. Era o urso Amira. Senhoras e senhores, hoje quero partilhar a lição mais importante da minha vida. Levantei o urso e falei: a doença que 63 bilhões em ativos não conseguiram curar foi curada por uma pequena enfermeira de São Paulo, e este pequeno urso, riso e olhares curiosos preencheram a audiência. Vivi a vida inteira a fazer carros e a acreditar no poder dos motores. Confiava apenas em números e tecnologia. Mas quando a vida da minha neta estava em risco devido a uma doença rara, tudo isso era inútil. Quando os melhores hospitais do mundo desistiram, fomos para São Paulo com a nossa última esperança. A equipe médica do Hospital das Clínicas não tratou apenas com medicamentos e cirurgia. Eles trataram primeiro o coração do paciente. Usaram ativamente o urso valente, o pequeno brinquedo que a minha neta amava, como ferramenta terapêutica. E, nesse processo, toda a nossa família mudou. Marião e Leila sorriam na audiência. Sentada ao lado delas estava a Mira, totalmente recuperada e saudável. Ela ainda segurava um urso de pelúcia. Hoje, tenho o prazer de anunciar a criação da Fundação Amira para a Saúde no Oriente Médio. O seu objetivo é trazer a filosofia de tratamento centrada no paciente do Brasil para o Oriente Médio e, através de um projeto de colaboração com o Hospital das Clínicas, estabelecer um centro de tratamento de doenças raras pediátricas. Ao terminar o discurso e descer do palco, o professor Carlos Eduardo aproximou-se. Ele, que veio ao fórum por convite especial, disse: discurso excelente, presidente. Tudo graças ao senhor e à sua equipe, professor. Marião aproximou-se e cumprimentou o professor Carlos. Ela segurava uma pequena caixa nos braços. Professor, isto é um presente da Amira. Ela fez isto pessoalmente depois de voltarmos do Brasil. Ela abriu a caixa. Dentro estava um desenho feito por Amira, intitulado Os Ursos e os Heróis do Hospital. O desenho mostrava os ursos de pelúcia, o professor Carlos, a enfermeira Ana Paula e todos nós juntos. Por baixo do desenho estava escrito com a caligrafia de Amira: a terra dos ursos valentes é o verdadeiro país de heróis, porque protege as pessoas. Os olhos do professor Carlos estavam marejados de emoção. Vou pendurar isto no hall do hospital. No carro de volta ao hotel, a Mira estava sentada no meu colo a olhar pela janela. Senti-me satisfeito ao vê-la saudável. Vovô, podemos ir para a terra dos ursos valentes novamente? Acariciei a sua cabeça, sorrindo. Claro, Amira, podemos ir quando quiser. O meu olhar encontrou o de Marião. Os seus olhos continham o mesmo afeto. Todos nós mudamos com esta viagem. Mas a maior mudança aconteceu provavelmente dentro de mim. Eu, que procurava a beleza no rugido do motor, ouvi agora o som mais bonito do mundo no riso da minha neta. A coisa mais rápida do que um carro existe: o coração. A nossa família experimentou a verdadeira cura no país dos pequenos brinquedos. Os arranha-céus luxuosos de Dubai passavam pela janela do carro, mas o corredor silencioso do Hospital de São Paulo permaneceu vívido na minha mente. Foi lá que obtive a percepção mais importante da minha vida. Vovô, qual é a velocidade do novo motor? Perguntou Amira inocentemente. Sorri à sua pergunta. Esse, Amira, é o mais rápido do mundo, porque o coração transcende o tempo e o espaço, ligando as pessoas. Amira acenou com a cabeça, agarrando o seu urso valente com mais força. Vendo isso, finalmente entendi o significado da verdadeira riqueza. Um mês depois de regressar a Dubai, a decisão do maior conglomerado automobilístico do Oriente Médio abalou as páginas financeiras do mundo. O presidente Faisal Al-Her fez um investimento estratégico de $1.000 milhões no sistema de saúde brasileiro, na Fundação de Saúde Brasileira e no Hospital das Clínicas. No local da assinatura do contrato, Faisal estava ao lado de Amira, totalmente recuperada, que segurava o urso valente. A um jornalista que perguntou por que razão decidiu investir uma soma tão grande na saúde brasileira, Faisal olhou para Amira e sorriu. Passei a minha vida a construir carros, mas o verdadeiro valor foi me ensinado no Brasil. Para além da tecnologia, deve haver coração. Eu não poderia deixar de investir no país cuja tecnologia, mas acima de tudo, o coração,
salvou a vida da minha neta. Após a cerimônia de assinatura, Faisal foi para o Ministério da Saúde brasileiro para ver um projeto especial em andamento. Este novo empreendimento, denominado Projeto Amira, era o desenvolvimento de um sistema de mobilidade médica especial para crianças, modelado num urso. O meu sonho é que todas as crianças do mundo possam ter o tratamento que experimentamos em São Paulo no futuro. A Mira sorriu brilhantemente em frente a um pequeno protótipo no Instituto de Pesquisa. Era uma maca móvel especial em forma de urso para crianças dentro do hospital. Vovô, agora o urso valente de verdade pode salvar outras crianças. Faisal abraçou a sua neta e acenou com a cabeça. O milagre que encontrou na terra dos ursos estava agora a espalhar-se pelo mundo através das suas mãos.